Quantas inscrições um médico precisa ter até que alguém comece a fazer as perguntas certas? É, é, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as duas perguntas que eu A recebi. trajetória de Patrícia Rosária de Melo Araújo não é comum. Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro. Registros, transferências, recomeços. Legal? Pode até ser, mas normal? Não. Porque isso levanta uma pergunta que insiste em não ser respondida. Quem está acompanhando isso de verdade? Quem garante continuidade? Quem garante responsabilidade? Ou será que, no meio dessas transferências, as responsabilidades simplesmente se perdem? Os documentos mostram que isso foi além. O Ministério Público agiu, uma ação civil pública foi proposta. E não foi por acaso. Há apuração de propaganda enganosa, uso de título de especialista, sem registro formal. Geriatria. Uma área onde o erro não vem escrito na testa do paciente, mas deveria estar gravado, com peso absoluto, na consciência de quem se apresenta como especialista. Porque ser médico não é apenas atender, é saber, é provar que sabe, é ter sido testado para isso. E quando isso falha, o preço não é administrativo, é humano. Houve atendimento, houve prescrição e houve morte. E existe um nexo temporal apontado. E ainda assim, o sistema segue. Nada trava, nada interrompe, nada impede continuidade. Há investigação, há processo ético, há ação judicial. E mesmo assim, tudo continua. Então a pergunta agora é direta: onde está a fiscalização real? Porque registro não é fiscalização, transferência não pode ser invisibilidade e burocracia não salva vidas. O paciente não vê isso. Ele não consulta múltiplos registros, ele não acompanha processos éticos. Ele confia. Confia que alguém está olhando, confia que existe controle. Mas diante de lacunas, de deslocamentos, de silêncio, a dúvida cresce. Quem está protegendo o paciente? Porque, no fim, não estamos falando de registros, não estamos falando de números, não estamos falando de transferências. Estamos falando de vidas. De Márcia Maria Mendes Carneiro, minha mãe. E então surge a pergunta que ninguém respondeu até agora. Nos outros estados, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco, quantos atendimentos foram feitos? Quantos pacientes confiaram? Quantas famílias, hoje, também têm dúvidas? Quantas histórias ficaram espalhadas, sem conexão, sem investigação cruzada, sem resposta? Porque o que está em jogo não é um caso isolado. É a possibilidade de um padrão que nunca foi plenamente rastreado. E enquanto isso não for enfrentado com transparência real, a pergunta continua aberta, ecoando: quem está protegendo o paciente de verdade? Meu nome completo é Patrícia Rosália de Melo Araújo, inscrita regularmente no Conselho sob o número 52948-799. A primeira pergunta, como é que se deu o contato da família de Dona Márcia com a senhora? Foi através do quê? Qual o motivo da consulta? O que a senhora identificou nos atendimentos que a senhora fez? Bem, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as duas perguntas que eu recebi.